Olá, sejam bem-vindos. Toda cidade tem uma história, né? Uma personalidade, quase uma alma. Mas a questão é, como é que a gente lê essa história? Hoje a gente vai tentar decifrar a identidade de um lugar. E para isso, vamos usar João Pessoa como nosso grande estudo de caso. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. A pergunta que vai guiar toda a nossa análise é essa aqui. Como um lugar, que é basicamente um conjunto de ruas e prédios, ganha uma alma própria? O que será que transforma um ponto no mapa num lugar com uma identidade de verdade? E olha, a chave para nossa investigação está toda nessa citação. A gente não vai ficar só olhando foto bonita, não. A ideia é usar cada imagem como se fosse uma pista, uma ferramenta mesmo, para entender a vida e a identidade social que pulsa ali em João Pessoa. Então, tá na hora de começar oficialmente. Seção 1. Vamos pensar na gente como uma espécie de detetive urbano, sabe? Juntando as peças para desvendar o que faz essa cidade ser tão única. E o nosso conceito principal aqui vai ser o de identidade territorial. Eu sei, o nome parece complicado, mas a ideia é bem simples. Pensa que é a mistura de tudo, como a história foi construída, como a cultura é vivida no dia a dia e como as pessoas interagem com a natureza ao redor. É tipo a receita da alma de uma cidade. E para dar um exemplo bem concreto, olha só o farol do Cabo Branco. Ele é muito mais que uma construção. O formato dele, super ousado, e o lugar onde ele está, bem na pontinha do continente, simbolizam perfeitamente essa identidade geográfica única da cidade. Agora sim vamos para a nossa segunda parte e para a primeira grande pista. Porque antes de qualquer prédio, de qualquer rua, a própria terra, a paisagem já está contando uma história. E que história, hein? A gente começa com essa visão macro, panorâmica. Isso aqui não é um litoral qualquer, não. Essa é a Ponta dos Seixas, simplesmente o ponto geográfico mais a leste de todo o continente americano. E o que isso quer dizer na prática? Bom, ser o lugar onde o sol nasce primeiro cria uma identidade quase poética, muito poderosa. É um fato da natureza, mas que acaba definindo o ritmo e o orgulho de toda a cidade. Aí daquela escala gigante do continente, a gente dá um zoom para a escala humana. Aqui em Picãozinho, a gente vê que a natureza não é só um cenário de fundo. Ela é lugar do encontro, do lazer. Essa interação tão próxima com o mar é parte essencial da vida das pessoas e da identidade local. E essa pergunta nos joga direto para a próxima etapa. Ok, a natureza deu palco, mas e a peça? Qual foi a história que as pessoas escolheram construir em cima desse cenário? Que marcas foram deixadas ali? Chegamos à terceira parte, que foca na segunda camada de pistas, as histórias que os prédios, as praças e todo o ambiente construído nos contam. E que contraste sensacional! De um lado, as ruelas e as cores da herança colonial. Do outro, a ousadia do modernismo bem na beira do mar. Esse choque de estilos revela uma identidade dupla. Uma cidade que, ao mesmo tempo, honra seu passado e abraça um futuro de cara para o oceano. E essa linha do tempo ajuda a gente a organizar as ideias. A gente tem séculos de influência do barroco, super rico em detalhes, e depois, já no século XX, uma virada com um modernismo, que veio buscando formas e ideias completamente novas. Por isso é tão importante olhar de perto. O Centro Cultural São Francisco, por exemplo, não é só um prédio antigo. É uma joia do barroco, uma verdadeira cápsula do tempo que fala muito sobre a riqueza, a fé e a arte de outra época. Entrando agora na nossa quarta parte, a gente chega na camada final de pistas. Porque uma cidade não é feita só de terra e de pedra, né? Ela é feita de gente, de hábitos, é o pulso vivo, a cultura do dia a dia. E existe exemplo melhor de pulso vivo do que esse? O pôr do sol na Praia do Jacaré. É um evento que acontece todo santo dia, atrai uma multidão e tem uma fama que vai muito além das fronteiras da cidade. Mas, peraí, o que transforma um evento da natureza, que acontece no mundo todo, em algo tão especial, tão único de João Pessoa? Tem alguma coisa a mais acontecendo ali. A resposta está nesses detalhes. É a consistência, o ritual. Todos os dias, o Jurande do Sax entra no barco dele e, ao som do boleiro de Ravel, ele transforma a natureza num espetáculo cultural. É a ação humana que faz esse momento ser inesquecível e virar parte da alma do lugar. A identidade da cidade também é algo que dá para tocar. Por ser uma cidade criativa da Unesco, o artesanato de lá, como essas peças de cerâmica, não é só um souvenir. É expressão material da cultura e da história local.
E claro, a vida pública acontece em espaços específicos, seja na tranquilidade do Parque Solon de Lucena, que é o coração verde da cidade, ou na energia do busto de Tamandaré, na Orla, que é palco de grandes festas. É nesses lugares que a identidade coletiva é vivida e fortalecida. Chegamos na nossa última parte. Agora é a hora de juntar todas as pistas que a gente coletou para finalmente montar o retrato completo desse lugar. Então fica claro que a alma de uma cidade não é uma coisa só. É um retrato dinâmico que é pintado com 3 camadas. Primeiro, a base da natureza. Depois, os traços da história construída. E por cima de tudo, as cores vibrantes da cultura e das pessoas, que dão vida a tudo isso. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Usando essa mesma lente de detetive, que tal a gente dar uma olhada ao redor, no lugar onde cada um de nós vive? Quais são as pistas, as naturais, as que estão nos prédios, as que estão na cultura, que contam a história da sua, da minha, da nossa cidade? Fica aí a provocação. A investigação, no fundo, nunca termina.